Boa noite. Estamos iniciando mais um programa FIA em Foco. Na entrevista de hoje abordaremos o tema segurança do paciente. E para falar sobre isso, estamos com a farmacêutica a senhora Daniela de Faria Poloni. Boa noite. Boa noite. Que é a coordenadora de farmácia clínica do Hospital 9 de Julho e especialista titulada pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. É isso mesmo? Isso, boa noite. Daniela, pode falar para a gente, por favor, sobre os riscos de contaminação com os profissionais de saúde e as doses certas de medicamento? Bom, é sabido que dar entrada num hospital é um risco maior do que sofrer um acidente de avião. Os estudos demonstram que o risco de você sofrer um acidente de avião é 1 em cada 10 milhões, enquanto que você dá entrada num hospital, esse risco sobe de 1 para cada 300. Então, existe uma preocupação mundial com relação à segurança dos pacientes. Já existem hoje desafios propostos pela Organização Mundial de Saúde, que contemplam o uso seguro de medicamentos, a segurança do paciente como um todo e envolver o paciente também nesse procedimento de segurança que ele ter ciência dos riscos que ele corre dando entrada em um hospital. Sobre um procedimento cirúrgico, quais são os riscos que o paciente corre dentro de um centro cirúrgico? Para você realizar um procedimento cirúrgico, o ideal é que seja feito uma avaliação pré-cirúrgica, né, que contempla isso, exames laboratoriais, consultas com os médicos, isso quem faz é o anestesiologista. E dentro toda essa avaliação que é realizada, é feito um score e o paciente é enquadrado em um score de risco. E algumas cirurgias de menor porte, elas obviamente vão ter um risco menor de causar algum dano. Cirurgias de médio porte, uma possibilidade maior, e de grande porte também há grandes possibilidades de sofrer algum dano. E a partir do momento que o paciente é enquadrado nesse score, ele vai ter que assinar um termo de ciência. Normalmente, todos os pacientes que vão passar por algum procedimento, ele assina esse termo de ciência, que ele tem ciência do risco que ele está correndo, visto que os medicamentos anestésicos, eles têm uma probabilidade muito grande de causar efeitos nos sistemas vascular e respiratório. Então, isso pode causar uma morbidade muito grande e é muito difícil de reversão. Quando a gente fala de uma ocorrência dentro de um centro cirúrgico, é uma ocorrência muito grave e ela tem uma possibilidade grande de causar um óbito, né? Então, nós sabemos que nos países desenvolvidos existe um dado que contempla que 1 a cada 10 pacientes irão sofrer algum dano que poderia ser evitável dentro de um centro cirúrgico. No Brasil, a gente não tem muito esses dados, o nosso país ele ainda está engatinhando no que diz respeito à segurança do paciente, nós não possuímos dados nacionais, então a gente imagina que há uma subnotificação, porque muitas vezes a pessoa que cometeu o erro, somente ela tem consciência daquele erro. Então, isso já é uma barreira muito grande de notificação, porque eu não notifico um erro, sabendo que eu mesma que ocasionei o erro, porque eu posso ter... No Brasil, existe aquela questão de ter um medo da punição. Então, muitas vezes, o profissional de saúde, ele não relata o erro que ele aconteceu, devido ao medo que ele tem de sofrer uma punição por conta do erro que ocorreu. Então, a gente tem essa barreira de subnotificação. Nós não temos dados nacionais no que diz respeito à ocorrência desses danos intra-hospitalares ou intracirúrgicos. Então, o que a gente tem são dados mundiais, que a gente tem os dados da Organização Mundial de Saúde e que cada vez mais existe essa preocupação e a Organização Mundial de Saúde tem lançado desafios constantes. Em 2017, o desafio que a Organização Mundial de Saúde lançou foi diminuir o erro de medicação. Porque um dos principais erros que ocorrem dentro de um hospital é o erro de medicação. Que a gente inclusive, já chegou na mídia alguns erros que ocorreram, como aquele caso da auxiliar de enfermagem que injetou vaselina na veia de uma criança de 12 anos, levou a criança a óbito. Outro caso recente deste ano, inclusive, que teve uma criança que precisaria receber uma inalação de uma medicação chamada adrenalina, e ao invés de realizar a inalação, a auxiliar de enfermagem trocou a via de administração e realizou a adrenalina por via endovenosa e a criança também foi a óbito. E as duas auxiliares que estavam envolvidas nesse processo, elas acabaram sendo processadas pelo Ministério Público. Então, existe essa preocupação, especialmente o farmacêutico está envolvido nessa preocupação, porque o farmacêutico é responsável por manter a rotulagem adequada das drogas, manter o armazenamento correto das drogas para minimizar a possibilidade e a recorrência dos erros.
Sim. O hospital que você trabalha é conhecido por alta complexidade de procedimentos. Sim. Como coordenadora de farmácia, quais medidas você toma dentro do seu ambiente de trabalho para evitar esses riscos? Na verdade, nós temos nós seguimos as legislações internacionais. O hospital que eu atuo, ele trabalha com uma metodologia chamada Joint Commission, que é uma metodologia internacional, uma metodologia americana, que contempla também alguns passos que a gente deve seguir para a manutenção da segurança do paciente. No que diz respeito a medicamentos, nós temos que rotular os medicamentos potencialmente perigosos com uma tarja vermelha. Para quem vai estar realizando a administração, que não é o farmacêutico, quem faz a administração é a enfermagem. Então, ele precisa estar ciente do risco que ele está correndo ao fazer a administração daquela droga, quando ele verifica que ela tem uma tarja vermelha. Então, nós identificamos todos os medicamentos que nós consideramos como potencialmente perigosos com essa tarja vermelha. Nós também armazenamos esses medicamentos de forma diferente dentro da dispensação na farmácia hospitalar, para que a pessoa que vai estar realizando a dispensação para o paciente também não troque a medicação na hora. Além dessa possibilidade, a gente também faz uma checagem beira-leito pelo código de barra, para que o medicamento que seja prescrito pelo médico seja aquele administrado no paciente. Então, todas essas medidas são medidas simples que você pode estar usando a seu favor para manter o paciente seguro. Sim, e para encerrar a nossa entrevista, então, quais medidas os profissionais de saúde podem adotar para diminuir a gestão de riscos? Primeiramente, a gente precisa ter a consciência de que o erro existe, que ele é possível de acontecer, visto que o hospital possui uma complexidade muito grande, uma alta tecnologia, e quem realiza os procedimentos são pessoas. Então, o erro é humano, então isso já é falado, e então a gente precisa ter essa consciência, precisamos criar mecanismos e protocolos, diretrizes para diminuir essa ocorrência. No que diz respeito à farmácia, como eu te disse, sempre criar mecanismos de proteção, como identificação das drogas, e o profissional de saúde tem que ter consciência que da lavagem de mãos, que acho que é uma principal prevenção que a gente sempre fala, a lavagem de mãos, porque a contaminação de um paciente que está com uma bactéria, se eu não realizar a lavagem de mãos adequadamente, eu posso transferir essa bactéria para um outro paciente que, teoricamente, não teria a possibilidade de estar com essa bactéria naquele momento. Muito obrigado, Daniela. Imagina que isso. Encerramos aqui mais uma edição do FIA em Foco. Obrigada.